Meus irmãos, a mediunidade sempre existiu em todos os tempos. Quando o ente querido desencarnava, existiam pessoas que possuíam essa faculdade e conseguiam ver as pessoas que desencarnavam. Outras vezes, através dos sonhos, eles conseguiam identificar aqueles entes queridos que iam para outra vida, para o outro lado. E a intuição, nos dizem os espíritos, que todos nós encarnados temos a intuição que nós não acabamos com a morte do corpo físico. Obviamente, se todos tinham esse conceito de que a morte do corpo físico não mata o espírito, obviamente que esses espíritos deveriam ir para algum lugar. Certo, gente? Então as pessoas, já há muito tempo, eles estabeleceram que quem era bonzinho iria para o céu. Quem era ruinzinho ia para o inferno, não é verdade? E eu tinha pessoas muito próximas a mim, que eles, assim, eles não sabiam qual a doutrina que eu seguia. Então eles desconfiavam que eu iria para o inferno. Mas depois que eles descobriram que eu era espírita, gente, eles já não têm mais desconfiança nenhuma, eles têm a certeza absoluta que eu vou para o inferno. E como diz Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a gente vai fazer uma viagem onde a gente não conhece, que a gente precisa se informar, eu tentei me informar sobre tanto o céu, para onde vão esse pessoal, tanto quanto para o inferno, para onde eu vou. Obviamente, não é verdade? Segundo esse pessoal. Bom, para o meu espanto, quando eu fui ver essa história sobre como foi criado o céu, sobre como foi criado o inferno, eu percebi que existem várias lendas para explicar o céu e o inferno. Então eu vou contar uma lenda aqui mais próxima da gente, mas se vocês tiverem ouvido alguma coisa diferente do que eu contei para vocês, é normal, porque existem várias histórias, cada um coloca uma pitada a mais, uma pitada a menos ao seu gosto. O que eu descobri foi o seguinte, que Deus, Ele criou um anjo para ser o braço direito dele, chamado Lúcifer. Já ouviram falar? Sabe o nome dele, qual é o significado? Quem falou? Não é cheio. O sufixo fer quer dizer condutor. Tanto que chofer quer dizer condutor de coisa quente. Sendo o sufixo fer de condutor, Lúcifer quer dizer o quê? Aí você está certo, amigão. É o condutor da luz. Segundo a lenda, esse anjo, ele é o braço direito de Deus. Onde Deus ia, o Lúcifer estava do lado e descobriu todos os segredos de Deus. Como se Deus tivesse segredo, né, gente? Descobriu todo o segredo. E dizem que em determinado momento, Deus vira para o Lúcifer e fala assim: ó, Lúcifer, eu vou criar um outro ser. E esse ser, você vai ser subordinado a ele. Dizem que o Lúcifer não gostou, porque esse novo ser seria o homem. E ele deve ter pensado o quê? Como assim, né? Eu sou mais velho de casa e ele vai contratar um cara para ser meu chefe, não é verdade? Por incrível que pareça, gente, Lúcifer não gostou da história e ele começou a convencer todos os anjos do céu a se revoltarem contra o Criador. Eles fundaram o MSC, Movimento do Sem Céu, não é verdade? Vocês estão vendo o Lúcifer lá, ó? Ele estava tentando convencer. Ele queria convencer todo mundo e expulsar Deus do céu. Deus do céu, né? Por incrível que pareça, sobre essa lenda, que eu respeito, mas dizem que o Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se revoltarem contra Deus. Já ouviram falar a rebelião de Lúcifer? Nunca ouviram? Mas quando vocês ouvirem falar da rebelião de Lúcifer, é isso. É Lúcifer querendo tomar o céu à força. O pau quebrou lá no céu. Foi uma briga danada. E segundo algumas pessoas, Deus chama São Miguel Arcanjo para defender o céu. E foi uma briga danada lá no céu. Eu tenho algumas perguntas, talvez se vocês souberem me responder, vocês, por favor, vocês me ajudem. Todas as figuras que eu fui pegar de céu e anjo, os anjos têm asa e têm escada. Alguém sabe por que da escada? Porque se ele tem asa, para que ele vai subir dessa escada? Não é verdade, gente? Vocês sabem? Eu vou ficar sem saber, né?
Outra coisa, eu vejo São Miguel Arcanjo com uma espada. Anjo morre? E qual o significado da espada? A gente vai ver que nessas lendas, muitas vezes as pessoas trazem para essas figuras mitológicas coisas aqui da terra. Tá? E a espada era uma das coisas de poder. Bom, foi uma briga danada lá do céu, só que o Lúcifer, com todo aquele povo dele, foi expulso do céu. Eles são chamados anjos caídos, não é verdade? Meus irmãos, nos dizem a ciência hoje em dia que nós temos no nosso universo mais de 6 sextilhões de planetas no universo. Adivinha para onde veio esse povo todo? A chance da gente ganhar na Mega Sena é muito maior do que esse povo todo ter vindo para cá. Mas por incrível que pareça, vieram todos para cá. Só que quem criou essa lenda acreditava que o nosso mundo era desse jeito. Era o centro do universo e ele era chato. Ninguém sabia que ele era redondo. Tem uma coisa chamada firmamento. Vocês sabem o motivo dessa abóboda celeste chamar firmamento? Dizem que Deus flutuava sobre as águas, lá na Gênesis, e que Deus separou a parte seca da parte molhada. E uma coisa que ele fez para separar isso foi essa abóbada, uma abóbada firme chamado firmamento. Vocês já ouviram falar do firmamento? As fotos do firmamento, tudo. Ou seja, eles acreditavam que o espaço todo era completo com água e que esse firmamento não deixava entrar a água aqui no nosso planeta. Eu fiquei pensando, por que o pessoal daquela época achava que o universo era totalmente preenchido com água? E eu fui pesquisar e eu descobri o quê? As pessoas sabiam que a água evaporava para depois ela cair em forma de chuva? Naquela época? Não, né? Então eles achavam que o universo era povoado com água porque eles acreditavam o quê? Que quando ia ter uma chuva, Deus de alguma maneira, ele pegava um martelo, dava uma martelada no firmamento e é a origem dos trovões. As faíscas que saíam do firmamento davam origem aos raios, relâmpagos. E de alguma maneira esse firmamento rachava. E a água que estava no espaço... Então esse é o firmamento, né, gente? Vocês lembram como que era o Lúcifer antes? Loirão, cabelo alisado a chapinha, bonitão era o Lúcifer, não é verdade? Pois agora, olha como ele veio. Nossa, que medo, não é verdade? Agora ele está vermelho, chifrudo, com pé de bode e rabo de bode. Tá? Mais do que isso, a partir desse instante, ficou estabelecido que a terra era o reino de Satanás, do diabo, do demônio, do Beelzebu. Depois, se vocês quiserem, eu explico o significado de cada nome para vocês. Vocês querem um nome, por exemplo, um significado? Capeta, já ouviram falar? Eu tinha um medo do capeta. Aquelas pessoas que falavam que ia para o inferno, falavam que havia um capeta me levar. Meu Deus, eu ficava assim, eu tenho medo danado desse capeta. Fui pesquisar o nome capeta. E eu fiquei tão decepcionado. Porque eles acreditavam que o Lúcifer, quando ele caminhava aqui no nosso planeta, ele conseguia ter a forma que ele quisesse, só que ele não conseguia esconder o rabo de bode dele. E daí, para esconder o rabo de bode, ele usava uma capa pequenininha. Capa pequena é o quê? Capeta. Outro nome que me dava um medo danado era Beelzebu. Eu imaginava um zebuzão, um diabão grandão com cabeça de boi, chifrão. E eu fui ver o significado do nome, quer dizer duas palavras, Baal, Zabu. Baal é um deus pagão que existia na antiguidade. E Zabu é mosca. Com tanta coisa para esse diabo ser Deus, Senhor, ele foi ser o Senhor das moscas. Qualquer detefon acaba com o Beelzebu, gente. E eu estava com medo danado desse, não é verdade? Bom, foi estabelecido isso. E a partir desse momento ia haver uma briga entre Deus e o diabo, para que cada um levasse nós para o seu reino. Certo? Está dando para entender?
Ia ter uma briga entre os dois e o prêmio para cada um dos dois ia ser a nossa alma. Bom, dizem que esse diabo, o Satanás, ele ia nos arrebatar através de duas coisas principais. Uma através dos prazeres. Quem que é solteiro aqui? Gente, não tem nenhuma solteira aqui? Solteira. Você lá porque você está acompanhada, né? Como que é teu nome? Tatiana. Se você visse o Beelzebul, o Satanás, o Lúcifer andando pela rua, o que você faria? Corria, não é verdade? Você corria agora para cima dele, não é verdade? Ah, tem algum que você não gosta? Por quê, gente? Eu não estou falando que esses artistas são um demônio, tá bom? É que, segundo essa lenda, o Satanás ele pode ter a forma que ele quiser. A forma que ele quiser. Eu mesmo, se não fosse casado, se eu visse o Satanás andando pela rua, eu ia falar o quê? Vem, capeta. Não é verdade? Vem, capeta. Então, dizem as pessoas que quem tinha algum tipo de prazer por alguma pessoa, essa pessoa estava com o diabo no... E por incrível que pareça, várias pessoas se autoflagelavam há pouco tempo atrás, tá? Para querer tirar o diabo do corpo, tá? Outra coisa que o diabo iria nos tentar é através do dinheiro. Então, se você quisesse viajar, quisesse ir para Disney, tirar foto com o Mickey, beijar o Pato Donald, você não podia. Porque isso aí é coisa do diabo. Se você quisesse viajar, você tinha que ir para Guarulhos, Mariporã no máximo, para ser de Deus. Tá? Alguém aqui tem uma Brasília velha, 77, antiga? Hã? Ninguém tem? Pois é, o diabo veste... Vocês conhecem, não é verdade? E o diabo anda de Ferrari. Então, quem tivesse uma Ferrari, não era de Deus. Agora, se uma Brasília velha 77, é de Deus. Tem gente que até coloca a propriedade de Jesus, não é verdade assim? Vai perceber o quê? São prazeres que o diabo utiliza para quê? Para nos seduzir, para levar para o reino dele. Outra coisa, se você quisesse ter uma casa, tinha que ser uma casa bem humilde. Não pode ser uma casa dessa. Porque uma casa dessa pertence ao... Impressionante que quando eu fui pegar uma figura, eu fui lá no Google Imagens e coloquei casa bonita. Apareceu essa. Opa, quem já foi lá? Já foram lá? Vocês conhecem? Pois é, e é um homem de Deus, gente. Então alguma coisa está errada, não é verdade, gente? Alguma coisa está errada. Já deu para perceber que todos vocês iriam para o céu, né? Mas eu fatalmente iria para o inferno. O pessoal lá, porque eu não ia resistir a tanta tentação assim, não é verdade? Então deu para perceber o quê? Dizem que o inferno é um lugar físico povoado por seres que viveram na terra. Um lugar sem sol, sem estrelas, sem lua, triste e árido. Os condenados são queimados por um fogo que não consome. Alguém já queimou alguma coisa aqui, gente? O que, por exemplo? Não, comida não, parte do corpo. Arde, gente, arde. Arde. Pois é, que quem vai para o inferno vai ficar ardendo por resto da eternidade. Você pega uma pessoa que viveu 90 anos, se ela passou um terço da vida dela dormindo, se ela viveu 60 anos, o que ela fez e o que levou ela para esse reino do demônio, ela vai ficar para o resto da eternidade queimando. Um pouco injusto, não é? Outra coisa, que nem eu falei, o sofrimento é eterno e não há como sair. Que nem eu falei para vocês, segundo meus amigos me falaram, eu vou para o inferno, certo? Tudo bem, depois que eu morro, eu chego lá, tá quem? O Lúcifer me esperando. Ô, Fábio, eu estava te esperando faz muito tempo. Eu falei, ô, Lúcifer, tudo bom? Ele fala, vem aqui que eu vou te mostrar onde é o teu caldeirão. Daí, ó, o teu caldeirão é esse aqui. Só que eu olho para o lado,
eu vejo o Hitler. Olho para frente, eu vejo Saddam Hussein. Olho para esse lado, eu vejo Osama Bin Laden. E olho um pouco mais para frente, está o maníaco do parque. O que eu falo para o Lúcifer? Lúcifer, vem aqui. Vamos trocar uma ideia. Esse aqui mandou matar mais de 6 milhões de judeus. Aquele lá, ele criou arma química, jogou lá nos sírios, lá meus descendentes e tudo mais. Esse aqui mandou soltar os aviões lá nos Estados Unidos. Esse matava as mulheres, estuprava, mastigava que nem chiclete. E só pelo fato de ser espírito eu vou ficar no mesmo caldeirão? Pode abaixar o fogo aí. Eu quero um ofurô aqui no inferno, não é verdade, gente? Não era justo, gente. Vocês concordam? Penas totalmente distintas, pessoas que mataram várias outras pessoas iriam ter o mesmo castigo para uma pessoa que às vezes roubou um pão para alimentar seu filho? A gente vai perceber que isso não é justo. E a religião oficial da época, sem nenhuma crítica, mas ela teve um problema muito grave com isso, porque as pessoas começavam a contestar a justiça de Deus. Então a igreja foi obrigada a criar um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. O que tinha nesse purgatório? Uma vez eu perguntei, a pessoa falou, muita purga. Não é isso não, tá bom? Purgatório é um lugar onde você ia para purgar os seus defeitos. Bom, o Evangelho não cita o purgatório, ele é só admitido no ano de 593 depois de Cristo para tentar consertar essa aparente injustiça, certo? Outra coisa, é o intermediário entre o céu e o inferno. No purgatório, nesse purgatório não se sai por méritos próprios. O que a gente, na época, o que tinha que fazer para você ir para o purgatório e depois ir para o céu? Opa, quem falou? Você tinha que comprar o terreno no céu. Se você tivesse propriedade, você dava... Isso aí não existe mais, tá, gente? Isso aí, negócio de comprar terreno no céu, isso aí acabou, tá? Isso foi naquela época, não é verdade? Lá não sai por méritos próprios. E o purgatório, gente, foi a origem das indulgências. Martinho Lutero, ele cria a reforma protestante por causa disso. Ele falou, como que vocês estão cobrando terreno no céu? Se Jesus, o maior espírito, passou aqui, ele sempre pregou a humildade, vocês estão vendendo tesouro no céu? Tá? Então esse foi o purgatório. Bom, mas no caso de vocês, vocês iriam para o céu. E como que era o céu? Você chegava lá no céu, começava a dar uma coceira nas costas, crescia um par de asa, dava uma coceirinha na cabeça, plim, uma auréola, não é chifre não, tá, gente? É uma auréola. Era uma auréola. Vinha um sujeito, entregava uma harpa na tua mão e você ia ficar pro resto da eternidade assim, ó. Plim, plim. Quem que aguenta um lugar desse, gente? 15 minutos ninguém aguenta mais ficar num lugar desse. Se eu estou lá, eu chamo Deus, Senhor, vem aqui. Já inventaram o PlayStation 4, Senhor. E lá no Brasil tem uma música Lepo Lepo, é mais agitada que essas harpas tocando aqui, não é verdade, gente? As pessoas, o Allan Kardec diz no livro O Céu e o Inferno, que as pessoas conseguiram demonstrar muito bem como seria terrível estar no inferno, mas nunca ninguém conseguiu demonstrar a beleza de estar no céu. Tem uma outra corrente que fala que para você estar no céu, o legal é que você, depois que morrer, se fosse para o céu, você esquecia tudo que você viveu aqui na terra. E qual é a vantagem? Vocês entenderam? Algumas correntes dizem que você morre e você esquece. Você vai para o céu e esquece de tudo. Então quer dizer que eu não vou mais ver minha mãe, não vou ver meu avô que desencarnou, não vou ver mais ninguém, eu esqueci de tudo. Sabe por quê? Porque São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, filósofo, ele fala que o bom de estar no céu é o seguinte, e isso está no livro Céu e Inferno, tá, gente? Os bem-aventurados, sem deixar o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e de vista distinta, a fim de considerarem a tortura dos condenados, e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria, e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Traduzindo isso que São Tomás de Aquino falou, ele está dizendo que o legal de você estar no céu é você poder ver o pessoal queimando lá no inferno e falando, poxa, que legal,
Eu estou no céu. Agora eu pergunto para vocês, quem tem um pensamento desses merece o céu? Quem aqui é mãe? Mãe. Qual de vocês ficaria tranquila no céu tocando harpa, vendo seu filho queimando num caldeirão no quinto dos infernos? Tenho certeza que todas as mães falariam, Senhor, muito obrigado pelo céu que o Senhor me deu, mas se for para sofrer, eu prefiro sofrer do lado do meu filho. Estou certo ou estou errado? Bom, a gente vai perceber o que, gente? Que nessa mitologia que eu contei aqui para vocês, a gente vai colocar em xeque o próprio Criador. Certo? Primeiro, ele não é perfeito. Porque se ele cria um anjo para ser o braço direito dele, e esse anjo se revolta contra ele, ele não deve ter criado certo. Fico imaginando Deus olhando para o Lúcifer falando, meu Deus não, porque ele é o próprio Deus, né? Ele falou, onde será que eu errei com esse menino? E não foi só com ele errou com todos os outros que se aliaram com Lúcifer. Outra coisa, onde que Deus estava quando Lúcifer estava planejando tudo aquilo? Será que ele não sabia? Outra coisa, por que Deus continuou com Lúcifer, sendo que ele tinha criado, ele podia falar simplesmente, ó, Lúcifer, você pisou na bola comigo, acabou. Não, ele manteve o Lúcifer ainda, e por incrível que pareça, ele deixou poderes para o Lúcifer para ficar tentando a gente aqui. Outra coisa, esse negócio do diabo vir a tentar a gente através de sexo e de dinheiro, isso é uma coisa para colocar medo na gente. Como que é teu nome? Marcela. Como? Marcela. Marcela, o que você faz com uma faca? Nossa. O quê? Comida. Ufa, que susto. Primeiro ela ficou quieta, depois... A Marcela, ela usa uma faca para cortar comida, para se alimentar, certo? Mas existem pessoas que utilizam uma faca para matar outra pessoa. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, a faca é ruim ou a faca é boa? Depende do uso que se faz da faca. Ela é neutra. Agora, eu pergunto de novo para vocês, o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Depende do uso que você está fazendo do dinheiro. Se você se esforça, se você estuda, se você tenta progredir na vida para ganhar mais dinheiro, é fantástico. Leva a tua família para a Disney, beija o Mickey, tem um carro confortável, até a caridade material necessita do dinheiro. Agora, se você é uma pessoa que adquire dinheiro através de desonestidade, muitas vezes desviando do erário público, como nós temos visto ultimamente, e tendo muito dinheiro, você se acha superior ao teu irmão que tem menos dinheiro que você, o dinheiro na situação está sendo bom ou está sendo ruim? Está sendo ruim, gente. Sexo é bom ou sexo é ruim? É meio tabu, né? O pessoal tem... Depende. Se for entre duas pessoas que se amam, uma afinidade, é uma coisa maravilhosa, é um departamento que a divindade escolheu para a reencarnação, para a gente reencarnar. É uma troca de energia maravilhosa, quando você faz uma coisa com uma pessoa que você ama e tudo mais. Nessa situação é bom. Agora, tem gente que está trocando a energia até com os cachorros na rua. Nessa situação é bom ou é ruim? É ruim. A ponto, se fosse tão terrível, Deus, na Bíblia está escrito, crescei-vos e multiplicai-vos. Como que a gente ia fazer isso? Será que existia a cegonha? E o diabo que veio trazer o sexo para o mundo? Gente, isso são coisas para explicar muitas coisas que são inexplicáveis. Volto a falar, não é nenhuma crítica, nenhuma religião, mas existia religiosos que não poderiam ter relações sexuais. E eles tinham. Quando eles eram pegos, eles falavam o quê? A culpa não é minha, não. A culpa foi do diabo que tomou conta do meu corpo. Tinha pessoas que faziam voto de pobreza, mas arrecadava muito dinheiro de pessoas mais humildes.
Quando era contestado, quando era pego desviando muito dinheiro, falava de quem? A culpa não é minha, é o diabo que me tentou. E por que essa figura do diabo ela precisa existir? E é forte ainda hoje, gente. Porque essa figura tem que explicar várias coisas que são inexplicáveis. Por exemplo, um tempo atrás tinha um padre que fazia um programa no Fantástico, que ele contestava a coisa do espiritismo, ele falava um monte de coisa, isso não existe, isso é salamandra, Kardec, Saci, não existe nada disso e tudo mais. E ele falava, sabe o quê? Que o Chico Xavier, ele não era médium porque os espíritos não veem se comunicar. Ele era um paranormal, onde as pessoas sentavam na frente dele e ele tinha a capacidade de tirar da cabeça da pessoa informações da doente que tinha se desencarnado e ele passava para o papel. Tudo bem, a parapsicologia pode explicar um negócio desse, mas existiram casos em Uberaba, aliás, o Correio Fraterno foi a obra que o Chico fez que, para mim, se precisasse escolher uma do Chico Xavier, foi tantas e tantas mães que foram consoladas através do Chico. Essa, para mim, foi, do que o Chico fez, foi a principal. Então, existiam pessoas que iam até lá e o Chico psicografava algumas coisas que os encarnados não sabiam. Existia um rapaz chamado Roberto Muscati, que ele era de origem judaica, e ele desencarnou em virtude de uma anestesia que ele foi tomar no dente e desencarnou. A mãe dele e o pai foram até Uberaba, e ele passou várias comunicações através do médium. E uma vez ele passou uma comunicação falando de uma festa judaica que existia na espiritualidade. Os pais não sabiam daquela festa, pegaram a comunicação e levaram, trouxeram para um rabino bem antigo que tinha aqui. E o rabino falou, como que vocês sabem dessa festa? Há muito e muito tempo que já não existe mais essa festa. Os encarnados sabiam? De quem que o Chico tirou essa informação? E eles falam que o que os encarnados não sabiam era o diabo que vinha e falava para o Chico Xavier. Estão entendendo, gente? Certo? Vocês estão olhando cara feia. Eu falei alguma coisa que vocês não gostaram? Tá tudo tranquilo? Bom, meus irmãos, você, como que é o teu nome? Ana Paula. Ana Paula, se eu pedir para você apontar para o céu, para onde você apontaria? A Ana Paula apontaria para o céu, não é verdade? Se nós achássemos que nós estávamos morando num planeta desse jeito, todo mundo que apontasse para cima, apontaria para o céu, certo? Só que o nosso planeta é redondo, gente. Se eu fazer essa mesma pergunta, se tiver alguém no Japão fazendo essa mesma pergunta para Ana Paula, fala, Ana Paula japonesa, aponta para o céu, ela vai apontar para cima. Sabe onde a nossa Ana Paula ia encontrar a Ana Paula japonesa? Nunca. Porque a Terra é redonda. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde que está localizado o céu, se a Terra é redonda? Alguém está indo para o caminho errado, ou a nossa Ana Paula ou a Ana Paula japonesa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos perguntar para Jesus na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo e guia, certo? Então, quando foi perguntado, Jesus, onde que está o céu? Jesus já falou o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus já falava que o céu e o inferno não é um lugar para onde se vai, e sim um estado de espírito, gente. O que nós devemos fazer com Lúcifer? Vocês já viram a resposta, né? Não? Não deu tempo? Amai os vossos inimigos. Se esse sujeito é nosso inimigo, Jesus pediu para amar o Lúcifer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa figura não existe, gente. A doutrina espírita nos explica que todos nós fomos criados simples e sem conhecimento. Deus nos criou como se fôssemos um livro de páginas em branco e nós escreveremos as páginas das nossas vidas. Se a gente vê hoje em dia pessoas que fazem o mal, são espíritos impuros, ainda ignorantes.
mas que esses espíritos um dia chegarão a ser espíritos puros também. É por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos. Quem tem a oportunidade de participar de uma reunião de desobsessão, vai perceber que quando o obsessor ele se manifesta, você só vai conseguir convencer o obsessor se for através do amor. Uma vez um amigo meu falou: posso participar de uma reunião de desobsessão? Porque eu acho que eu estou obsediado. Eu falei: não sei, acho que não, viu? Lá precisa ter estudo para participar. Aqui também, né, Coelho? Eu falei: mas por que você quer participar? Ele falou: porque eu quero pegar meu obsessor, mas eu vou dar uma surra nele. Eu falei: meu irmão, você vai acabar com o médium, o obsessor vai dar risada do teu lado. Não se tira a força do obsessor, gente. É através de amor e de convencimento. Certo? Bom, então vamos ver o que o Kardec fala no Livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? O que vocês acham? Não acham nada? Os espíritos falam: não, já respondemos. Eu gosto do Kardec. Eu sou fã número 1 do Kardec. Mas a gente já me contestou, falou: não, eu sou fã número 1. Eu adoro o Kardec porque ele não acreditava nas informações que vinham da espiritualidade logo de cara. E ele nos ensina a fazer isso. O Kardec ele perguntava de um jeito e depois ele ia perguntando de outro jeito para ver se o espírito caía em contradição. Quando os espíritos, não é a primeira resposta que os espíritos falam isso não, nós já te respondemos, hein? Mas vou falar de novo, não é verdade? Nós já te respondemos, mas vou falar de novo. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Tá clara a resposta, gente? Nós não vamos para lugar nenhum depois que nós desencarnarmos. Nós estaremos junto aos espíritos que nós temos mais afinidades. Deu para entender? Então nós estamos chegando na época do carnaval. Tinha um samba enredo da Mangueira que falava assim: me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Está errado. Se eu sou sambista, eu desencarno, vou estar lá também. Vocês acham que atrás de um trio elétrico só tem encarnado, gente? Os espíritos, eles se reúnem por afinidade. Depois que eu desencarnar, pelo fato de eu gostar da doutrina espírita, vou vir aqui. Vocês estão com medo? Espírita não tem medo de espírito, né? Mas vou vir aqui sim, gente. Vou vir, vou assistir o programa do Coelho com o seu Milton e tudo mais. Eu vou vir. Porque eu gosto de estar aqui. Então os espíritos se reúnem por afinidade e eles se instruem através de reuniões que eles têm com os encarnados, questão 227 do Livro dos Espíritos. Se tiver um médium vidente aqui, vai ver que esse salão está lotado de espíritos. E vocês estão sentados no colo de um agora, inclusive, não é verdade? Porque os espíritos se reúnem por afinidade, mas não se reúnem num lugar específico, circunscrito ou fechado. Tá bom? Às vezes vocês olham feio para mim. Na continuação dessa questão, o Kardec ele afirma: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então é isso que eu falei para vocês. No estádio de futebol só tem encarnado, gente? Eu sou palmeirense, eu vou desencarnar, eu vou naquela arena que é a melhor do mundo. Uma luz verde, não é verdade assim? Eu vou estar lá de vez em quando, vou vir aqui também, viu? Pode ficar tranquilo. Então os espíritos se reúnem por afinidade, gente. Mas a gente precisa desencarnar para isso? Aqui no nosso planeta a gente também se une por afinidade.
Não é verdade? Vocês vêm aqui, gostam da doutrina, estão reunidos por afinidade. Porque a morte do corpo físico não tira nenhuma das virtudes e nenhum das más inclinações do espírito. Tá? Bom, então tem um negócio que é o seguinte, os espíritos já entenderam que não existe o diabo. Só que eles vão pegar um copo, o copo escorrega da mão, quebra, ó, foi o obsessor. Estão andando na rua, tropeçam, ó, o obsessor me passou o pé. Acontece alguma coisa na vida deles, olha, foi o obsessor. O que alguns espíritas fizeram? Trocaram só a figura do diabo pelo... Vamos ver o que o Kardec fala sobre isso. Pergunta 467. Podemos nos libertar das influências dos espíritos que nos solicitam para o mal? Sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus... Se alguém falar para você, acho que eu estou obsediado, você fala para a pessoa, vê o que você está fazendo, o que você está pensando. Meus irmãos, o obsessor, ele só coloca uma lente de aumento nos nossos defeitos. Não tem um obsessor que vai me fazer fumar. Nenhum obsessor vai me fazer fumar, sabe por quê? Porque só de sentir o cheiro da fumaça do cigarro já me incomoda. Agora, se eu estou passando na frente do rodízio, ele fala, vem Fábio, não é verdade? Eu falei, vamos lá, obsessor, que você não paga. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec pede para os espíritos um método mais prático e eficaz para que nós possamos nos livrar das nossas más tendências. Vem Santo Agostinho e fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu não vou cair em nenhum tipo de obsessão. Por quê? Porque se eu não posso com sexo, eu não vou para dentro de uma boate, gente. Se eu não posso com bebida, eu não vou para dentro de um boteco. Se eu não posso com comida, eu não vou para dentro de um rodízio. Se eu não posso com fofoca, eu não vou para dentro de um salão de beleza. Eu preciso... Calma, gente. Questão número 200 do Livro dos Espíritos. Nós, espíritos, não possuímos sexo. E tem muito homem indo para salão de beleza hoje em dia, tá, gente? Apesar que você já deve ter ouvido, mas não custa nada repetir, nós espíritas, nós não fazemos fofoca, certo? O que a gente faz é comentários fraternos da vida alheia, não é verdade? É só isso que a gente faz. Eu já até falei aqui da outra vez, não é verdade? Bom, o inferno, ele existe ou não existe? Sim. Mas não é lugar para onde se vai, mas sim um estado de espírito. Então, essa mulher, toda vez que ela era capturada nos Estados Unidos, eles tiravam uma foto dela, ela era viciada em droga. Então, em 1979, 1980, 1982, ai meu Deus, às vezes ele fala e às vezes ele vai tudo. 1986, 1988, 1989. Eu pergunto para vocês, que inferno mais o pessoal está querendo ir, gente? Hein? Precisa morrer para ir para o inferno? Essa mulher, o que ela fez com o corpo físico dela, precisa estar no inferno? Precisa morrer? Mas é culpa de Deus? É culpa do diabo que ela entrou nas drogas? Ela teve a escolha dela, meus irmãos. Ela vai sofrer depois que ela desencarnou, porque essa foi a última foto dela. Ela vai sofrer? Vai sofrer, para ela aprender que o nosso corpo físico é um templo que o Espírito usa para evoluir, gente. Mas vai ser para sempre? Não é punição, é aprendizado. Deus fez as leis naturais e nós só sofremos com as leis naturais o que nós plantamos. Mas vocês podem falar assim, essa mulher não tinha dinheiro, ela era pobre, cheia de problema. Daí vocês já ouviram falar dessa mocinha? Amy Winehouse. Ela era rica? Ela era talentosa? Ela tinha dinheiro? Ela era famosa? Ela tinha tudo que muitas pessoas acreditam que pode ter para ser feliz. No entanto, ela encontrou o diabo na vida dela. Mais uma vez, as drogas. Se vocês quiserem falar que o demônio são as drogas,
Pode até falar. Só não fala que foi Deus que criou isso. Olha o que aconteceu, o que o diabo fez no corpo dela. Olha só. Precisa morrer para ir para o inferno? Uma das últimas imagens. Será que a pessoa precisa morrer para ir para o inferno? Outra coisa, meus irmãos. Violência infantil. Eu ia trazer algumas ilustrações, mas achei melhor nem colocar. Porque eu vi um caso de uma criança de 2 anos que a mãe drogada, ela pega um ferro elétrico e coloca no rosto de uma menina de 2 anos. Precisa ir para o inferno? Uma outra criança que o pai pega a cadeira e ele quebra totalmente a face da criança. Precisa ir para o inferno? Agora eu falo para vocês, cabe a nós denunciarmos quando nós soubermos que pessoas fazem isso. Eu tenho um amigo meu que ele é policial, ele fala que essas pessoas que são muito bravas dentro de casa, espancam mulheres e crianças, quando eles chegam na cadeia, eles viram os amores. Então a gente também tem a possibilidade de conseguir tirar esses demônios do meio da rua e do convívio de pessoas assim. Mas essas crianças simplesmente já vivenciaram o inferno. E o purgatório? Vamos ver o que Kardec fala do purgatório? O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos. O purgatório, sim, é a realidade. Para a doutrina espírita, meus irmãos, o purgatório é aqui. Toda vez que a gente reencarna no mundo de provas e expiações, a gente vem no intuito do quê? De purgar os nossos defeitos, de nos melhorarmos. Mas isso vai depender de quem? De cada um de nós. Não adianta deixar a propriedade, não adianta pagar, porque não adianta. Porque é cada um de nós que vai fazer isso aí. Então tem muita gente que fala, ai, eu reencarnei para sofrer. Vocês já viram isso aí? Só o sofrimento leva à evolução. Vocês já viram isso aí? Alguém aqui acha que precisa sofrer para evoluir, gente? Balança a cabeça. Só para eu saber que eu estou encarnado. Às vezes eu estou tão feliz assim, que eu acho, será que eu desencarnei e continuei a palestra? Alguém aqui acha que precisa sofrer para evoluir? Lógico que não, né, gente? Se fosse assim, eu até dei esse exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Na hora do passe, os médios, em vez da imposição das mãos, eles ficariam com um taco de beisebol assim. A gente sentava na cadeira, eles davam uma paulada na nossa cabeça, a gente saía da sala do passe, sofrido e evoluído. Como que eu vou falar para alguém, vem ser espírita e sofre bastante para evoluir? Não, isso não é espiritismo, isso é masoquismo. Agora, existe um capítulo no Livro dos Espíritos chamado O Bem Sofrer e o Mal Sofrer. Os problemas, eles virão. Não vou falar para vocês, não, vem ser espírita porque vai acabar com os problemas. Não, eles virão. Mas a maneira com que nós encaramos os nossos problemas é que vai determinar a fortaleza do nosso espírito. Eu não sei cada um de vocês, mas eu sempre na minha encarnação, eu sempre aprendi muito mais depois que eu superei algum tipo de problema do que quando eu estava bem. Infelizmente, muitas vezes nós precisamos ainda passar por alguma dificuldade para que a gente possa tirar algum tipo de aprendizado. Mas o sofrimento, ele é opcional. Nós vemos ícones da humanidade, Chico Xavier, Madre Teresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Você acha que eles tinham a vida fácil, esse pessoal aí? Não, né? Se a gente for ver a biografia de cada um deles, vimos que eles passaram por dificuldades terríveis, mas sempre demonstraram que estavam bem. Certo? E o que é o céu dos espíritas, gente? Hein?
Na pergunta 967 do Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Precisa desencarnar para ir para o céu? Todas as casas espíritas têm que ter um trabalho social onde você pode auxiliar o próximo. Quem já teve a oportunidade de participar de um trabalho desse, sabe muitas vezes que quando você está doando alguma coisa que sobrou das coisas que você tem, ou que nem é tua, quando você doa, a pessoa te devolve de volta fluidos tão benéficos que é como se nós estivéssemos no céu. Então a gente não precisa desencarnar para ir para o céu. Se nós começarmos a fazer o bem a partir de hoje, nós já estaremos no céu. Mas não sei se é muito consolador isso que eu vou falar para vocês. Quando nós chegarmos a estar nessa felicidade de bons espíritos, nós vamos trabalhar mais do que nós trabalhamos hoje. Vocês desanimaram? Hã? Vocês ficaram desanimados? Só que nós vamos ser mensageiros de Deus. Nós estaremos direto com o patrão, não é verdade? Nesse universo que é infinito. Aí consiste a felicidade dos bons espíritos. Esqueçam, hein, gente? Esqueçam depois que a gente desencarnar e ir para um lugar fechado para ficar lá. Não é isso que acontece, hein? Já estou avisando para vocês, porque eu não sei, mas acho que vocês vão morrer um dia. Eu tenho certeza, porque tem gente que acha que não vai morrer, não é verdade? Assim, o corpo físico vai morrer. E a doutrina, ela está recheada de casos assim. Tá bom? Hoje eu falei um pouquinho do céu e inferno e tem um livro fantástico do Allan Kardec chamado Céu e Inferno, onde ele vai discutir muito mais profundamente sobre céu, inferno e purgatório. E é legal, aqui está meu Facebook, se vocês quiserem me adicionar, vai ser muito bom ter vocês como amigo de infância de Facebook, tá bom? Vai ser muito legal. Então, a gente vai perceber o quê? Nessa primeira parte do livro Céu e Inferno, o Kardec ele fala sobre toda essa teologia. E na segunda parte, meus irmãos, ele coloca relatos de espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos estado mediano. E esses espíritos vão falando e narrando para o Kardec tudo o que eles estão passando na espiritualidade, no estado de erraticidade. Porque erraticidade não é um lugar para onde se vai. É um estado de espírito, tá? Porque eu já vi algumas pessoas falando, que eu vou lá para a erraticidade. Não, você não vai lá, não. Porque não tem. Você vai estar no estado de erraticidade, que é o estado, o intervalo entre uma encarnação e outra. E lá vocês têm curiosidade de saber o que vai acontecer quando vocês desencarnarem? Ave, nem fala disso, não é verdade? Vira essa boca para lá, bate na madeira. Mas se nós estudarmos lá o livro Céu e Inferno, a gente sabe, a gente vai aprender como que nós devemos ser, para que quando nós voltarmos para a nossa verdadeira pátria, nós estarmos num estado melhor do que nós possamos estar se a gente não tem conhecimento. O certo, meus irmãos, é que Deus é bom e é justo. E Ele fez leis naturais que vai fazer com que cada um de nós, um dia sejamos espíritos puros. E quando eu falo cada um de nós, quando eu dei o exemplo do Hitler, daquelas personalidades também, eles também chegarão um dia, mas vai depender de cada um. É certo que seremos espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. E que a paz desse Mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Pelo convite, pela atenção, pela participação de cada um de vocês, muito obrigado e tenhamos uma ótima semana. Muito agradecido.